Você sabe como fazer cálculo de horas no Excel com intervalo de almoço e intervalo de café? Eu já gravei alguns vídeos anteriores aqui no canal onde eu falava sobre cálculo de horas. Só que nos exemplos anteriores eu mencionava o início do expediente, saída para o almoço, retorno do almoço e fim do expediente. Aí a gente fazia esse cálculo, sabia quantas horas trabalhadas e quantas horas a compensar. Neste caso aqui, além do intervalo de almoço, a gente vai colocar também o intervalo para café. O funcionário vai almoçar, depois ele vai para o café, a gente quer contabilizar esse tempo que ele fica no café também. Inclusive, esse vídeo de hoje foi aqui a pedido da Fernanda, né, que é nossa assinante aqui do canal já tem bastante tempo. Então ela sugeriu que eu gravasse, né, um vídeo explicando sobre esse assunto. Então vamos lá. Se você não me conhece ainda, meu nome é Francisco Alsulândio e aqui neste canal ajuda as pessoas a aprenderem Excel. Se você também quer aprender Excel, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para você receber alerta dos novos vídeos. Então vamos lá, vamos para a prática, vamos ver como é que fica isso. Então eu já tenho aqui uma tabela que eu já montei, onde eu tenho, primeiro de tudo eu tenho a data, onde eu vou colocar a data, né? O início do expediente, a saída para o almoço, né, desse funcionário, o retorno do almoço, a saída dele para o café, a volta dele do café e o fim do expediente. Aí depois nós vamos querer vamos querer saber quantas horas foi trabalhado pelo esse funcionário e qual o total de horas a compensar, quantas horas ele ficou no almoço e quantas horas ele ficou no café. Aqui eu botei primeiro o almoço, depois o café. Aqui, dependendo do expediente, você poderia inverter a ordem se você quisesse, botar o café primeiro, depois o almoço, se fosse turno da manhã. Isso aqui não influi muito no cálculo, não influi no cálculo. Só em questão de estética mesmo, de organização. Mas beleza, vamos fazer dessa forma que o cálculo ele não vai mudar aqui, independente da ordem. Então a primeira coisa seria inserir a data aqui. Hoje é 3/1/2020. Beleza? O início do expediente, vamos supor que ele começa às 8 da manhã. Ele saiu para o almoço meio-dia. Ele retornou do almoço às 13 horas. Ele saiu para o café às 15, e aí ele tem 15 minutos de café, então ele retornou às 15 horas e 15 minutos. E ele encerrou o expediente dele às 17 horas. Vamos fazer esse cálculo aqui para a gente ver como é que fica. E aí você vai ver que a gente vai ter um problema, e eu vou te ensinar como é que a gente vai resolver esse problema. E aí também, ó, a jornada de trabalho desse funcionário. Qual é a jornada dele diária desse funcionário? É 8 horas, é 9 horas? Você vai botar a jornada que esse funcionário ele tem que fazer por dia. Então, no meu caso aqui, eu vou botar uma jornada que é mais comum, né? Que é 8 horas. Então, agora eu quero calcular quantas horas esse funcionário ele ficou no almoço. Então, como é que vai ser esse cálculo? Vai ser igual, vou pegar a volta dele do almoço, né? Menos a saída dele do almoço. Então eu estou fazendo o que? Eu estou calculando esse intervalo entre a saída do almoço dele e a volta do almoço dele. Então fica, só que para esse cálculo ficar correto eu tenho que pegar primeiro aqui a volta do almoço menos a saída do almoço. E aí eu dou um enter e eu tenho aqui o resultado, ó, 1 hora. Veja que ele saiu para o almoço meio-dia, retornou às 13. Se fosse aqui 13h15, ó, eu teria 1 hora e 15 minutos aqui de tempo de almoço dele. Então está calculando certinho. Agora vamos calcular aqui o café. O café também é o mesmo padrão de cálculo. Eu vou colocar o sinal de igual e vou pegar a volta dele do café, né, que foi às 15h15, menos a saída dele do café. Então eu estou calculando esse intervalo entre as 15 horas e as 15h15. Dou um enter e eu tenho como resultado 15 minutos. Então eu tenho isso aqui de forma automática, ok? Beleza. Agora nós vamos calcular o total de horas trabalhadas aqui desse funcionário. Então o que eu vou fazer para calcular as horas trabalhadas desse funcionário? Eu vou pegar igual, vou pegar o fim do expediente, né, que é aqui às 17 horas, fim do expediente, menos o início do expediente. 17 horas, que é o fim do expediente, menos o início do expediente. Só que vai ser só isso? Não, eu vou botar isso aqui entre parênteses, tá? Essa fórmula aqui do fim do expediente menos o início do expediente vai ficar entre parênteses porque eu vou subtrair
porque aqui vai dar uma quantidade de horas, só que eu vou subtrair o almoço e o café, porque não vai incluir nas horas trabalhadas, né? Isso é correto? Então eu vou colocar sinal de menos e vou clicar aqui sobre o horário de almoço que ele ficou no almoço, ó. Então vai ser o total de horas entre o início e o fim do expediente, menos a quantidade de horas que ele ficou no almoço, menos a quantidade de minutos que ele ficou no café. E aí eu dou um Enter e eu tenho como resultado, ó, 7 horas e 45 minutos. Então eu posso fazer desta forma. E aí eu te falei sobre um problema que ia ocorrer. Aqui eu vou querer o total de horas a compensar. Eu quero saber se esse funcionário ele trabalhou as 8 horas dele, se ele passou, se ele fez hora extra ou se ele trabalhou a menos. Então como é que eu faço isso? Vai ser igual ao total de horas que ele trabalhou menos a jornada de trabalho dele. Essa jornada de trabalho dele aqui, eu vou apertar a tecla F4 para fixar esta seleção, porque eu vou arrastar essa fórmula aqui para baixo, e quando eu arrastar eu não quero que essa seleção aqui da jornada de trabalho ela se mova, então eu tenho que travar ela. Já essa aqui das horas trabalhadas eu quero que ela se mova, porque eu vou pegar as outras datas aqui das outras linhas e vou querer que ela calcule aqui calcule as outras células também. Então fica dessa forma, dou um Enter e veja que aconteceu o problema, ó. Ele trabalhou 15 minutos a menos, né? A jornada dele é 8, ele trabalhou só 7h45. Então ele trabalhou 15 minutos a menos. Aqui era para ficar menos 15 minutos, né? O correto seria isso. Mas deu um problema. Então como é que resolve isso aqui? Não tem outra forma de resolver esse problema. Aliás, tem até outra forma de resolver. Depois eu posso até explicar. Mas a forma mais rápida, mais simples aqui de resolver é você vir aqui em arquivo, vem aqui em opções, vem em avançado e você vai descer aqui na barra de rolagem até esta opção aqui, ó. Aqui está marcado, você vai marcar aqui usar sistema de data de 1904. Você vai marcar essa opção, usar sistema de data de 1904 e vai clicar em OK. E aí você vai perceber que o problema foi resolvido, ó. Ficou aqui menos 15 minutos. Por quê? A jornada era 8, ele trabalhou 7h45, então foi 15 minutos a menos 15 minutos. Veja que a gente resolveu o problema. Só que ele alterou a data que a gente botou lá atrás. A gente botou 3/1/2020. Ele levou para 4/1/2024. Então, primeiro de tudo, a gente tem que alterar lá o sistema lá para 1904 e depois inserir as datas aqui, senão ele bagunça tudo. Mas aí a gente pode trocar novamente, ó. Eu vou botar aqui de novo, 3/1/2020, beleza. Agora não tem mais problema, eu posso colocar as datas aqui, que ele não vai bagunçar mais. Outro problema que pode ocorrer com o cálculo de horas é o seguinte: vamos preencher aqui mais essa tabela. Eu vou adicionar as datas aqui e vou preencher aqui, beleza? Então eu fiz o preenchimento aqui de uma forma, pegando aqui de 3 da manhã, colocando aqui os intervalos. Eu tive as seguintes horas a compensar. Aqui no primeiro dia 4h45, depois 5h45, depois 6h45, depois 7h45, depois 8h45. Mas veja que a soma que eu fiz aqui tá dando só 9 horas e 45 minutos. Isso aqui tá errado, né? Porque veja só essas horas aqui, 4h45 mais 5h45, já passaria de 10, né? Se eu fizesse uma outra soma aqui, ó, igual soma, e pegar só essas duas aqui, já daria 10 horas e 30. Então por que é que eu fiz essa soma? Só com essas duas horas aqui, 4h45 mais 5h45, já deu 10 horas e 35. E eu somei tudo, essas horas todas aqui, e deu só 9 horas e 45. Curioso, né? Então, isso aqui tá errado, tem um problema aqui. O Excel com cálculo de horas, você tem que colocar um formato personalizado para que ele possa calcular horas que passam de 24 horas. Porque senão ele faz o seguinte: ele soma horas até 24 horas. Depois, quando chega em 24 horas, ele entende que completou o dia, ele entende que completou um dia, e aí ele zera e começa a contar de novo. Aí chega em 24 horas, zera de novo, começa a contar de novo. Chega em 24 horas, zera de novo, começa a contar de novo. Aí você tem que fazer o que? Seleciona esta célula aqui, que é o total de horas a compensar. Pode clicar com o botão direito e vir aqui em formatar células. E vem aqui onde está a hora e veja que o que está marcado aqui é o tipo 13 horas e 30.
você vai marcar o quê? Qual a opção? Essa última opção aqui, ó, 37 horas e 30 minutos e 55 segundos. Esta é a opção para você somar o máximo de horas aí que você precisar. Então, marcando esta opção 37 horas e 30 minutos, vem aqui, clique em OK. Agora sim, ele fez a somatória total destas horas aqui. Ok? Bacana? Gostou? Curte o vídeo aí. Ok? Agora, preste atenção. Vou ter outro problema aqui que eu vou te ensinar como é resolver. Se eu arrastar essa fórmula aqui para baixo, beleza, eu vou estar calculando aqui, ó. Eu vou estar calculando aqui tudo certinho. Agora eu vou arrastar essa fórmula aqui de horas a compensar aqui para baixo. Veja que eu tenho um problema aqui. Sem eu ter trabalhado ainda, sem o funcionário ter trabalhado, não tem hora registrada dele, já está dizendo que ele trabalhou 8 horas a menos. Porque o cálculo tá pegando essas horas aqui, que é 0, e diminuindo, subtraindo por 8, então menos 8. Só que isso aqui, ó, se eu fosse fazer o total aqui de horas a compensar, igual a soma, abre parênteses, e eu calculo essa coluna, a soma de horas a compensar. Veja que dá menos 32 horas. Então eu tenho um problema aqui. Então eu tenho que resolver esse problema aqui, ó. Eu não posso ter menos 8 horas aqui se o funcionário nem trabalhou. Como é que eu sei que ele tem menos 8 horas? Se ele faltou. Então se ele tem menos 8 horas é porque ele faltou, né? Ele nem veio. Mas no caso aqui ele nem trabalhou, nem chegou esse dia dele ainda. Ele já está com menos 8. Eu vou resolver esse problema aqui, ó. Antes dessa fórmula aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir essa fórmula aqui, ó. Vou vir aqui na minha barra de fórmula. Ou então aqui na própria fórmula mesmo, ó. Eu abri ela aqui depois do igual, ó. Eu vou dar um zoom aqui para você ver. Eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Se, abre parênteses, aí eu vou lá na data. Porque se eu não coloquei a data aqui ainda, é porque o funcionário não chegou esse dia dele trabalhar ainda. Então está em branco ainda. Então eu vou colocar aqui, ó. Se a data for igual, aí eu abro aspas e fecho aspas. Isso quer dizer o quê? Quando eu abro aspas e logo em seguida fecho aspas, quer dizer que é vazio, não existe nada lá dentro da célula. Então, se a data for igual a vazio, então eu vou querer que seja o quê? Eu posso colocar 0 ou posso colocar vazio também. A célula aqui, como resultado, vai aparecer vazia também. Ou eu posso colocar 0. Vou colocar 0 aqui, ó. Então, se a data for igual a nada, então vai ser 0 aqui dentro. Do contrário, vai ser a fórmula que já tem aqui, ó. Vai ser essa fórmula que a gente já tinha feito. E aí eu fecho parênteses lá no final e dou um Enter. Beleza, veja que não alterou em nada na fórmula. Só vai alterar aqui onde não tem nada registrado. Quando eu arrastar a fórmula aqui para baixo, veja que em vez de aparecer menos 8, apareceu 0. Porque ele não trabalhou ainda, o funcionário não trabalhou ainda nesse dia. Então apareceu 0. E aqui na soma apareceu somente aquele menos 15 minutos lá, que a gente já havia registrado. Essas fórmulas aqui também eu posso arrastar aqui para baixo, para ficar tudo preenchido. Pronto. Dúvidas, sugestões, xingamentos, elogio, deixa tudo aqui no comentário. Comenta aí o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. Curte o vídeo aí se você gostou. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Um forte abraço e até o próximo vídeo.